Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos retomando a última tarde do nosso Congresso Brasileiro de Agiologia, nosso primeiro Congresso Brasileiro de Agiologia, e temos o prazer de receber o Dr. Carlos Evaristo, que vai nos falar sobre o tema Os Santos e Suas Relíquias, o resgate de um sacramental esquecido. Um dos mais consagrados peritos contemporâneos em relíquias sagradas, o Dr. Carlos Evaristo é fundador e presidente da International Crusade for Holy Relics, ICHR, e do Apostolado pelas Sagradas Relíquias, curador do maior acervo de relíquias fora do Vaticano, a Regalis Lipsanoteca, lançou no Brasil a obra Relíquias Sagradas, dos Tempos Bíblicos à Era Digital. Inclusive, esse livro é em coautoria com o nosso confrade Fábio Tucci Fará, que está mostrando ali o livro, né? Então, doutor Carlos Evaristo, muito obrigado de antemão por sua generosidade em aceitar nosso convite, e a palavra está com o senhor. Muito obrigado, é uma honra para mim aceitar este convite, e muitos parabéns aos organizadores por esta iniciativa pioneira. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos dos santos, alegra-nos muito poder estar convosco neste dia de Todos os Santos, e para falar-vos dos santos e das suas sagradas relíquias, que são um dos mais importantes sacramentais da Igreja e que formam uma ponte entre a terra e o céu e um portal místico entre o passado, o presente e o futuro. Para começar, para quem não sabe, a palavra relíquia provém do latim reliquiae, que significa remanescente. Neste caso, os restos mortais ou outro objeto de uso particular. Existem relíquias históricas, culturais, religiosas. Nós, no Apostolado das Relíquias e na Cruzada Internacional, tratamos de estudar e difundir a história do culto das relíquias dos santos, da Igreja Católica e Apostólica Romana. Ora, na Bíblia há várias referências específicas às relíquias, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e para além do relato dos ossos do profeta Eliseu, esses que ressuscitaram um morto quando ele foi atirado para junto da sua sepultura, e também do relicário maravilhoso que era a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei, o cajado de Moisés, a tigela de Maná. A palavra remanescente, que é sinónimo de relíquia, é tratada em 91 versículos da Bíblia. Aparece 69 vezes referentes a objetos como a relíquia de metade do cortinado que sobrou da tenda do Santo dos Santos, restos de carne e ainda o que sobrava do próprio povo israelita que era perseguido. Ora, a veneração de relíquias é um dos instintos mais antigos e primitivos do homem. Os nossos antepassados pré-históricos já honravam e respeitavam os ossos, as cinzas e os pertences dos seus entes queridos, e o dos heróis, os chefes tribais, etc. Mantinham-nos presentes na comunidade como recordação viva e serviam de talismãs. Povos como os celtas, por exemplo, necessitavam tanto da presença dos familiares falecidos para os ajudar nas decisões do dia-a-dia, que os colocavam debaixo do soalho das próprias casas, onde acabavam por ficar naturalmente mumificados. Será até daí que provém talvez a grande devoção do povo luso às relíquias, que depois de cristianizado passou essa devoção para o uso das relíquias sagradas dos santos como sacramentais protetores. Ora bem, as relíquias fazem parte da Igreja Católica desde o início da sua missão. Também é algo comum noutras religiões, como o Islão, o budismo, mas
fundamentalmente na Igreja Católica as relíquias têm um grande papel e sempre tiveram. O meu grande e saudoso amigo, que foi um dos meus mentores e o primeiro capelão-geral do nosso apostolado de relíquias, o apostolador-geral da Ordem do Carmo, Padre Redemptus Maria Wallebeck, resumiu a meu pedido o culto das relíquias da seguinte forma, e eu passo a citar. Os seguidores de Cristo, ou cristãos, acreditavam que os santos do passado são verdadeiramente vivos na vida eterna, que não tem fim, nem limite. E uma vez que acreditam na ressurreição do corpo no juízo final, não é de estranhar que os restos mortais daqueles que viveram antes deles sirvam de intercessão. E, assim sendo, os altares vieram a ser construídos sobre os túmulos dos mártires, aqueles que eram os imitadores mais próximos de Cristo, na vida e na morte, e logo foi celebrada a Eucaristia sobre eles, tornando os seus restos mortais altares vivos. Portanto, são palavras bonitas que de facto descrevem o culto das relíquias desde os tempos primordiais do cristianismo. No judaísmo, porém, à semelhança do cristianismo, uma das obras de misericórdia é de facto enterrar os mortos. E amanhã vamos celebrar a grande festa dos finados, e isto fazia-se e faz-se para que, nas palavras de Santo Agostinho, a aparência lamentável da decomposição da carne não seja embaraçosa para a memória do falecido. Assim sendo, vimos que no culto dos santos vieram a criar os chamados simulacrum. Portanto, um simulacro é na realidade uma composição artística, devocional, que recria o corpo de um santo falecido, incorporando os seus ossos ao cadáver mumificado, naturalmente ou artificialmente, para recriar ou preservar a sua aparência com recurso a máscaras, luvas de cera, de gesso, papier-mâché, bronze, prata, enfim, de todos os materiais. E podemos ver, portanto, até em pedra, aqui temos, portanto, uma efígie da Rainha Santa Isabel, feita na sua arca tumular. Portanto, esta tradição é uma tradição muito antiga, intensificou-se na Idade Média, e isto é algo que no cristianismo mistura até aspectos do culto fúnebre da memória com o culto régio da glorificação e da santificação pessoal, e ainda o culto piedoso da economia da salvação. Ora, assim o culto das relíquias transportou para o templo sagrado muitas práticas pagãs de sepultamento dos mortos que depois foram, de facto, aceites e cristianizadas. Ora bem, práticas que, de outra forma, não seriam permitidas na Igreja, pois tiveram origem na decoração dos túmulos, falamos de ritos de decorações com efígios em mármore ou a bronze, e cenas ilustrativas da vida dos tumultados para melhor identificação e para assegurar que os mortos jamais serão esquecidos. Portanto, tudo isto foi transportado para o culto dos santos com a cristianização do Império Romano. A Igreja Católica celebra todos os mortos no dia dos fiéis defuntos, o dia de finados, a 2 de novembro, amanhã. Porém, o dia antes, hoje mesmo, a festa de todos os santos, celebra-se aí todos os mortos canonizados e não canonizados que estão no céu. Eu tenho, por exemplo, aqui um calendário de todos os santos, que tem todos os santos do dia dos meses de janeiro, fevereiro até dezembro, e de facto aí podemos ver que se estão aqui, são santos que estão canonizados, estão no cânon da missa e então podemos rezar a eles. Ora bem, isto celebra-se principalmente o Dia dos Mortos por duas razões. A primeira, para honrar os defuntos que se acreditam estarem no purgatório ou que já desfrutam da visão beatífica no céu,
ou em segundo lugar para honrar os restos mortais de todos os batizados como relíquias sagradas de pessoas falecidas em cuja alma e corpo habitava o Espírito Santo. O corpo esse que um dia irá ser ressuscitado em glória da ressurreição final dos mortos no fim dos tempos. E então aí respeitamos, digamos, os restos mortais. A Igreja Católica ensina-nos, por isso, que todos os restos mortais devem de ser enterrados em solo sagrado e não expostos, cremados ou deitados ao mar, já que não se deve tornar mais difícil a tarefa dos anjos de recolher os pedaços de cada corpo na ressurreição final. Este era o ensinamento de Santo Agostinho e de outros doutores da Igreja sobre a importância de guardar os corpos dos mortos, dignificando-os mesmo como relíquias do Espírito Santo e mantendo assim a memória viva dos nossos antepassados entre nós. Foi nesta linha de pensamento que a cremação foi oficialmente condenada pela Igreja e banida da sociedade até há bem pouco tempo. Ora, era vista como uma prática pagã romana. Assim, a exumação e a veneração dos corpos como relíquias é algo que só está reservado aos devotos falecidos em Deus, mas, mesmo assim, só depois da Igreja os reconhecer como servos de Deus, beatos ou santos. Portanto, não se pode retirar da sepultura os restos mortais daqueles que não foram, pelo menos, declarados servos de Deus, porque não se pode venerar esses restos mortais como relíquias. São os restos mortais dos mártires, servos de Deus, beatos e santos, que podem ser enterrados e colocados também sobre os altares das igrejas ou colocados em relicários para veneração. É ato ilícito a veneração de relíquias que não sejam de servos de Deus, pelo menos, e que não estejam autenticadas pela autoridade competente. Já a criação de relíquias falsas é algo punível com a excomunhão ipso facto. O próprio ato requer a excomunhão automática. Isto é porque as relíquias são sacramentais para a santificação pessoal dos fiéis, que servem para a intercessão, a oração e para alcançar a graça de Deus através dos santos. Algo que é, deste modo, superior a uma imagem em 3 dimensões, uma pintura ou uma medalha do mesmo santo. Portanto, não se consegue isso com outra coisa senão as partes de um próprio santo ou um pertenço do santo que está no céu. Assim, obtém-se uma aproximação mística e interdimensional com o mesmo, que não se consegue de outra forma com uma imagem ou um retrato. Para o crente, a veneração dos santos, sua imagem, os corpos reconstituídos ou partes insígnias dos mesmos, constitui um ato de culto piedoso que é muito mais profundo quando acompanhado de oração e preces, pois forma um elo mais concreto com o reino sobrenatural e espiritual no céu. Consegue-se assim o que não é possível com qualquer outra representação artística. É uma mística conseguida através do contacto físico com os restos mortais ou objetos de uso pessoal desta pessoa que honramos e a quem rezamos que está viva no céu. E como tal, para todos os católicos, estes restos mortais também foram morada do Espírito Santo, enquanto um determinado santo viveu entre nós e operou milagres, sendo possível, por isso, novos milagres depois da morte, por sua intercessão e particularmente com o especial contacto com as relíquias. Para os fiéis, os restos mortais dos santos permanecem como canais vivos de graça que fluem de Deus através da intercessão daqueles que estão sentados diante do trono do Eterno e cujas relíquias consideramos sagradas e, por isso, veneramos. Neste contexto, chegou a ser observado na Igreja de modo universal, mas particularmente em território português e brasileiro e hispânico até, que em todos os templos sagrados onde havia relíquias em relicários ou retábulos, que esses locais
nesses locais houvesse uma festa anual de todas as sagradas relíquias. Era observada no velho calendário litúrgico no dia 5 de novembro. Ora, quanto às relíquias, não devemos ser, como o Papa Francisco diz, a respeito de várias situações, cristãos rígidos, pois as relíquias muitas vezes estão ligadas a crenças erradas e também a atos de fanatismo que se transformam em mitos. Ora, um dos mais populares mitos é a crença que a incorrupção é símbolo de santidade. Provém de uma passagem bíblica do Antigo Testamento que descreve que nem um só cabelo de um homem piedoso e justo irá corromper-se. Isto é, de facto, uma metáfora e nada mais. Uma metáfora à santidade, porque os corpos dos santos também se decompõem e não estão milagrosamente incorruptos. Existem alguns que por milagre escaparam à corrupção ou tentativa de os destruir ou reduzir os ossos com a aplicação, reduzir a ossos com a aplicação de cal e ácido, mas a incorrupção por si resultou de um processo natural. E é isso que as pessoas têm que compreender, que verificamos que a maioria dos corpos que veneramos são simulacro, ou imagens criadas para guardar e expor os ossos, e só poucos realmente é que são corpos incorruptos, mas que também estão camuflados ou tratados com máscaras e luvas, enfim, para os embelezar. Ao fim do exame que fizemos de mais de 500 corpos incorruptos, concluímos que a incorrupção é natural. Resulta quando um de 3 fatores necessários para a decomposição da carne não está presente. No que diz respeito ao contacto com o solo e particularmente às bactérias, à umidade e ao calor. A colocação de um cadáver, por exemplo, em um caixão de madeira exótica, em chumbo ou numa câmara sepulcral de pedra ventilada, como numa prateleira de um jazigo ou um sepulcro subterrâneo, sem estar em contacto com a terra, com o solo, acaba por resultar numa decomposição lenta que pode demorar até 180 anos a concluir. Mas se for interrompido o processo em qualquer momento, pode-se dar o resultado de uma mumificação natural. Com demasiada água por perto ou um rio subterrâneo e a ausência de ar, dá-se a sabonificação, o mesmo processo que se usa para fazer o sabonete. Com demasiado calor, a ausência de umidade, dá-se a curificação, o mesmo processo usado para produtos de peles e cabedal. E com demasiado calcário, barro seco ou pedra, e também outros fatores, dá-se a mineralização, o que é mesmo o mesmo processo que produz os fósseis. Ora, a não ser por preservação química artificial, o embalsamamento com mercúrio ou fermol, a incorrupção dos corpos é uma mumificação natural. Em todos os casos, e especialmente dos santos em particular, pois basta interromper o processo natural da decomposição antes de terminar o seu curso, o que acontece quase sempre com os santos na fase de reconhecimento das suas relíquias, esta maravilha dá-se. Portanto, e quando as pessoas podem ver algo ainda visível e presente daquilo que era essa pessoa em vida, imaginam isso milagre, dado que nos sepultamentos normais os corpos na terra decompõem-se totalmente em cerca de 5 a 7 anos. Por isso é de deixar de propagar a ideia errada de que os corpos bonitos que vimos dos santos são naturais. Não são, e são todos reconstruídos com a aplicação de materiais esculpíveis sobre o que resta do cadáver, uma múmia natural, ou o embalsamamento de um esqueleto total ou parcial. Bem, é o caso do Santo Padre Pio.
que é bastante conhecido. Ele está parcialmente esquelético, o crânio mantém alguma pele, mas foi coberto de uma máscara de material sintético, feito por uma artista a partir de fotos tiradas do corpo a quando da sua morte, e tem milhares de cabelos verdadeiros humanos individualmente inseridos na cabeça e na barba da máscara. É uma criação que custou milhares de euros, mas se olharmos para as mãos do santo que ficaram expostas, tal como estão, podemos ver nas fotos que o aspecto é quase esquelético, com uma pele negra e ressequida a cobrir frágeis ossos. Ora, o mesmo é o caso com as máscaras e luvas de cera esculpida nos corpos de Santa Catarina Labouré, do Santo Cura de Ares e na primeira e mais famosa destas criações, que é Santa Bernadette. Ora, Santa Bernadette, toda a gente conhece o corpo de Santa Bernadette, e esta imagem lindíssima, mas a vidente de Lourdes, que faleceu de tuberculose em Nevers, em França, em 1879, foi exumada em 1909, 1919 e 1925, e o seu corpo sepultado numa câmara de pedra calcária subterrânea, sem contacto com a terra. Foi exumada, portanto, para o processo de canonização, e a Igreja declarou que o seu corpo estava incorrupto, mas não afirmou, porém, que fosse de forma milagrosa. Como o cônego René Laurentin, meu amigo, já falecido, explicou nos seus volumes do estudo sobre este mesmo corpo. Em 1919, o médico que examinou o cadáver escreveu no relatório que o corpo estava parcialmente mumificado, com a pele negra, seca e recolhida, e com manchas de belores e camadas de sais minerais de cálcio, próprio de um processo de mineralização lenta. A pele, refere o mesmo médico, já desapareceu em algumas partes do corpo, mas ainda está presente noutras. E por isso, algumas costelas expostas foram removidas e enviadas para Roma para distribuição como relíquias. Como o aspecto do rosto e das mãos era desagradavelmente escuro e com um aspecto semelhante a uma passa de uva negra, podia assustar os peregrinos devotos, pois foi então decidido cobrir as mesmas, o rosto e a mão, com uma máscara de cera esculpida pelo desenhador de manequins parisense Pierre Iman. Assim, o aspecto de um corpo restaurado e camuflado passou a ser sinónimo de um corpo incorrupto e perfeito, quando de facto, sem recurso à química e à arte, não existem corpos perfeitos, como já disse, e até mesmo na Idade Média conservavam os corpos com a aplicação de resina de pinheiro. Portanto, a resina de pinheiro era colocada sobre a pele de muitos dos santos e por isso tem este aspecto acastanhado, é resina de pinheiro. Ora, devemos dizer que o corpo mumificado de Santa Bernadette pode até estar, ou pode até ter tido um melhor aspecto nas primeiras duas exumações. Não tivessem as irmãs piedosamente lavado o corpo para vestir um novo hábito. Foi de facto a aplicação de água e sabão que contribuiu para a degradação e a decomposição de um corpo que estava até relativamente bem mumificado. Devo relembrar aqui que em tempos passados também as imagens feitas dos santos e os corpos recriados e parcialmente os retratos pintados também, eram lembranças, portanto os retratos que eram feitos em vida ou pouco depois da morte eram chamados de vera efígie. Ora, isto eram relíquias sacramentais indulgenciadas, pois antes da fotografia preservavam o verdadeiro rosto do santo para a posteridade. A imagem do santo e a iconografia sacra do mesmo é algo que tinha de ser aprovado pelas autoridades
eclesiásticas, pois não se podia venerar uma imagem de um santo sem que a mesma estivesse aprovada como sendo a verdadeira representação fiel do mesmo. Por isso, uma advertência: a arte e a ciência complementam e enriquecem o culto, mas não podem fazer parte do mesmo sem que a Igreja primeiro aprove. As representações dos santos tinham sempre que ser aprovadas para devoção, ou então não podiam entrar dentro da Igreja. É a diferença entre arte sacra e arte profana. Hoje em dia, em que há vários peritos a tentarem reconstruir o rosto dos santos com programas de reconstrução faciais computadorizados bastante bons no campo da ciência da criminologia forense, é importante insistir, no entanto, que estes programas a serem agora aplicados nos crânios dos santos devem de seguir este critério da Igreja. Não se pode afirmar que os resultados obtidos sejam a representação vera e fige dos santos em vida, porque só à Igreja está reservada essa autoridade. Estes estudos são importantes na criminologia forense, um importante complemento para o conhecimento, e particularmente quando não há imagens ou fotos contemporâneas dos mortos ou dos santos, ou máscaras mortuárias feitas na altura para comparação. Devemos ter, nestes casos, porém, um cuidado redobrado de nunca se afirmar que obtemos a verdadeira imagem do santo por este método ou outro, pois o que se coloca digitalmente sobre a foto de um crânio ou a massa que se aplica no mesmo é sempre uma ciência incompleta e uma suposição. Podia haver, por exemplo, coisas na pele ou nos tecidos moles que nos ossos já não poderão ser detectados, deformidades, etc. E que podiam dar ou dão uma fisionomia diferente daquela que teria realmente o santo. Nestes casos, como na criminologia forense, é sempre bom haver comparação entre dois métodos. O método de computador e o método da reconstrução feita a partir da reconstrução dos músculos e da pele através da aplicação de camadas de barro esculpido diretamente sobre o crânio ou numa cópia do mesmo produzida em 3 dimensões. Portanto, é importante nesta ciência da reconstrução, para chegar a uma verdadeira imagem, uma vera e fige de um santo, que haja, digamos, uma comparação de vários métodos. No caso dos santos, pode-se por vezes criar uma imagem que seja errada, que depois largamente propagada resulta numa nova universal imagem do santo que poderá não ser fidedigna. Portanto, até nas imagens dos santos, que são também consideradas relíquias, temos que ter esse cuidado. Também com as relíquias não podemos ser meros pagãos, colecionadores de curiosidades históricas, pois, caso contrário, não estamos verdadeiramente a prestar culto devocional e a usar o mesmo como um sacramental. Dar o carinho especial que as relíquias merecem é importante. E, de facto, é assim que muitas vezes os devotos de relíquias sagradas agem ou devem agir, mas também muitas vezes não o fazem. Outro erro é a veneração das relíquias dos mortos não canonizados, que por não serem sacramentais não podem ser venerados. São consideradas relíquias pias e assim distinguem-se das relíquias sagradas dos servos de Deus, dos beatos e dos santos. As relíquias pias excluem sempre os ossos. Isto eram muitas vezes colocados de forma oculta a forrar os túmulos e as urnas ou no fundo dos relicários que continham relíquias insígnes de santos canonizados, e isto fazia-se a fim de pedir a intercessão dos santos pelos falecidos, cujas almas estavam no purgatório, ou a ajuda dos santos já canonizados para os candidatos
para assim os ajudar no caminho da santidade. Ora, uma outra advertência no culto dos santos e relíquias vai para os erros que resultam da evolução do uso das custódias e dos relicários na Igreja. Um estudo que fizemos há anos para os museus do Vaticano comprovou que o uso dos mesmos passou pela ocultação do Santíssimo Sacramento e das relíquias, que eram primeiramente envoltas em linho, portanto embrulhavam-nas assim em linho, e elas eram ocultadas totalmente, e só mais tarde, quando os relicários foram confeccionados com umas aberturas ou janelas, é que se permitia, portanto, uma exposição que também ela era temporária, portanto, mostravam durante algum tempo, enquanto se tocavam os sinos na igreja, em dias de festa, ou em dias, ou em anos santos, mas não estavam sempre expostas aos fiéis. Ora, depois disso, houve o exagero, digamos, das relíquias, marcado pelos bustos relicários, que continham pequenos pedaços do crânio e que recriavam a totalidade do mesmo de forma artística, criando assim uma ilusão da presença total da cabeça. No caso de haver vários relicários em diferentes lugares, passou a haver notícia de existirem várias cabeças do mesmo santo. É o caso das 7 alegadas cabeças de São João Batista, que são de facto 7 réplicas com pedaços do mesmo crânio. É também o caso dos bustos relicários chamados testas, ou as cabeças como esta que está aqui, que continham dentro delas, portanto, uma cavidade onde se colocavam partes do crânio dos santos. As testas, cabeças, por exemplo, de São Pedro e São Paulo, bastante conhecidas na Basílica de São João de Laterão, em Roma, no pontificado do Papa Paulo VI, descobriu-se que continham, cada uma delas, só um pequeno fragmento de crânio envolto, portanto, em linho. O uso dos relicários e custódias no século XVIII chegou a outro patamar, levou à criação, por exemplo, de obras completamente opulentas, feitas de materiais valiosos, repletas de pedras preciosas. Até mesmo os esqueletos dos santos, em alguns países de leste, ficaram revestidos com toda esta ornamentação faustosa de pedras de joalharia. Foi uma época, portanto, no evoluir do uso dos relicários e das custódias, que depois desapareceu já no século XIX, onde passaram a haver outro tipo de relicários, até relicários que criavam ilusões ópticas, portanto, o vidro do próprio relicário ou do ostensório era moldado sobre umas placas com imagens sagradas em relevo, e depois, quando a luz passava através delas, criava uma mancha na hóstia do Santíssimo Sacramento ou na própria relíquia, para haver uma presença, uma imagem mística às pessoas, para ajudar na sua meditação. Ora, muitas lendas douradas falam de relíquias milagrosas de santos, como a cabeça de São Paulo, que, segundo a tradição, quando este foi decapitado, saltou 3 vezes, afirmando mais uma vez a sua crença na Santíssima Trindade, provocando o rebentamento da Tre Fontane, as 3 fontes de Roma. É o caso também das lendas das transladações milagrosas, dos corpos que eram usados, lendas que eram importadas de outros cultos, para que os reis pudessem alegar ter uma bênção divina junto do Papa, para justificar assim a criação de novos reinos. Ora, não esquecer também a importância da prática de haver relíquias comestíveis. Também haviam relíquias que se podiam comer e beber, que os peregrinos levavam.
consigo, por exemplo, azeite que era colocado sobre o lenho em Jerusalém, que os peregrinos recolhiam em pequenos vasos e levavam para casa para beber. Portanto, isto são tudo práticas que hoje em dia estão praticamente esquecidas e que depois levam a que essas relíquias sejam mal interpretadas ou consideradas até falsas, não é? Não esquecer também a importação de práticas como a aplicação de composições de conserva e de honra, que eram próprias do embalsamamento do culto dos corpos dos faraós, que era utilizado no antigo Egito durante milénios de anos. Estas foram também práticas adotadas depois no culto dos mártires em Roma, para dar prestígio e honra depois da proibição cristã da cremação dos corpos. Ora, é o caso das primeiras mumificações de corpos cristãos que ocorrem no Egito. É o caso da preservação dos corpos no Império Romano cristianizado, onde os órgãos internos e vísceras dos santos eram conservados em vasos canópicos e a aplicação de óxido de ferro, mel e cera era utilizada para conservação do sangue dos mesmos, em vasos para que o mesmo pudesse, de certo modo, liquificar no dia da festa do santo, após agitação ou aquecimento manual das mãos do próprio relicário ou do vaso. É uma técnica importada primeiramente para o uso no culto dos santos mártires nas terras da Baía de Nápoles, na Itália. Isto não era decepção, mas longe disso era tido, digamos, hoje é tido erradamente como milagre ou até fraude, quando o que se pretendia, estes cristãos à época, era somente honrar e aplicar as homenagens de culto fúnebre mais elevadas que havia e eram exclusivos dos reis, venerando, como eles eram venerados como deuses, não é? Dar esse respeito, essa dignidade aos corpos e relíquias sagradas do culto cristão e a dignidade, a passar essa dignidade aos heróis do verdadeiro e único Deus cristão. Assim, tal como o sangue dos faraós tornava-se líquido no dia do seu aniversário, quando era elevado esse vaso canópico ao sol, e um pouco desse sangue era deitado ao Nilo para fertilizar, o sangue dos mártires podia ser liquificado de novo e também no dia da sua festa para o homenagear esse herói de Cristo que derramou esse sangue que continuava de certa forma vivo entre nós. O efeito era uma alusão à vida eterna, uma prática de celebração como um fogo de artifício e o uso do incenso na igreja, uma maravilha, vá lá, que não era tida como milagre à época e só o foi muito mais tarde. Os corações dos mortos também passaram a ser mantidos em capelas familiares privadas ou enterrados em lugares frequentados pelos falecidos em vida, e normalmente os dos fundadores de ordens, de igrejas e capelas podiam ser colocados em nichos escondidos ou emparedados por detrás de relíquias dos santos. Ou então permaneciam visíveis e ao lado no altar, quando devidamente identificados. Ora, muitos reis católicos quiseram que seus corações fossem enviados para outros lugares do reino, para basílicas e cidades natais ou igrejas de ordens específicas, sendo que esta prática já tinha sido muito popular na época cristã romana. Quando, por exemplo, Dom Pedro, o primeiro imperador do Brasil, morreu em 1834, o seu coração foi enviado para uma igreja no Porto, onde ainda hoje permanece, enquanto o seu corpo foi enterrado no Panteão Real de São Vicente em Lisboa, estando hoje, de facto, no Brasil. A veneração das relíquias sagradas, na tradição da Igreja,
é diferente da veneração ou do respeito que é dado a estas relíquias piedosas. E é, de facto, uma das práticas cristãs mais antigas, quer no Oriente, quer no Ocidente. De facto, poucas práticas da Igreja Católica podem ser mais bem documentadas como remontando aos primeiros tempos do cristianismo do que a veneração das santas relíquias dos mártires e dos santos. Relíquias de terceira classe são hoje muito abundantes, são distribuídas em medalhas e pagelas como estas, não é? Mas, de facto, elas já eram abundantes desde no princípio, nos primeiros tempos do cristianismo, em que se veneravam santas relíquias de toque também, e relíquias que são chamadas relíquias de terceira classe. Hoje são muito abundantes. Lembramos o brandy, que eram aqueles tecidos que eram tocados, segundo a Sagrada Escritura, em São Paulo, em vida, e que operavam grandes milagres. Porém, hoje, não podem os cristãos validamente fazer brandy, ou chamadas verónicas, a partir de panos tocados em pequenas relíquias, em pequenas tecas como estas, não é? Nós não podemos fazer isto porque é uma prática para veneração reservada ao fabrico pelos postuladores e os custos diocesanos. Ora, as relíquias sempre foram e são usadas como sacramentais e já o eram muito antes do uso do Agnus Dei, e também da água benta, que é outro sacramental. O Agnus Dei, porém, são estes discos de cera, e o Papa Francisco emitiu também um recentemente, assim maiorzinho, é esculpido a laser, não é feito nestas esculturas que eram bastante artísticas, mas que são discos impressos, feitos de uma mistura, portanto, de cera, e que, aos quais era conferida todas as bênçãos protetoras da Igreja por um grupo de cardeais que se reuniam à volta de uma mesa para tal. Ora, depois de serem benzidos ou digamos, dadas estas orações sobre estas placas de cera, depois competia ao Papa dar uma bênção especial, uma bênção pontifícia. São por isso considerados os sacramentais mais poderosos da Igreja, juntamente com a água benta, o sal exorcizado, o escapulário, as medalhas milagrosas, enfim, tudo isto são sacramentais. E as relíquias estão nesta categoria. São por vezes confundidas estes Agnus Dei com outros discos feitos e impressos da mesma forma, mas que contêm resíduos de ossos com gesso ou cera e que são depois pintados de uma forma artística. O segundo concílio de Braga, que foi realizado no ano 572, quis organizar a Igreja Ibérica e uniformizar os seus rituais, incluindo o culto das relíquias sagradas. Foi então decretado que as relíquias dos santos devem ser veneradas e utilizadas em bênçãos, e que se alguém se opor a isso, seja ipso facto excomungado. Ora, na mesma reunião de bispos ibéricos, também se decretou que qualquer cristão, sabendo de uma relíquia sagrada que está em perigo nas mãos dos infiéis, deve fazer tudo dentro dos seus meios para salvar ou resgatá-la de volta ao preço da sua própria vida, se custar. Ora, no século VI, o Papa São Gregório Magno decretou o uso das relíquias sagradas para o mesmo fim de bênção, afirmando que as mesmas têm uma influência salvífica na alma e no corpo por ocasião das ostentações e das procissões. Este decreto deu origem ao ritual honrado das principais relíquias e imagens dos santos serem levadas em procissão pública em festas especiais, bem como durante calamidades, e isto viu-se repetido
recentemente, durante a presente pandemia. Mais tarde, já no século XIII, esta tradição passou ao culto do Santíssimo Sacramento. São Gregório é assim creditado por ter colocado pela primeira vez a responsabilidade pela autenticidade de relíquias sob a jurisdição dos bispos locais. O segundo concílio de Niceia, realizado no ano 787, reconfirmou os decretos anteriores destes papas e destes concílios peninsulares e acrescentou: aqueles que não venerarem as relíquias com respeito serão anátemas, amaldiçoados e condenados ao inferno. Esse mesmo concílio declarou também que nenhuma igreja ou altar pode ser validamente consagrada sem ter uma relíquia sagrada. Ora, nos concílios de Cartago, realizado nos anos 801 e 813, foi declarado que todos os altares onde faltem relíquias deverão ser destruídos. A preocupação com a autenticidade das relíquias sagradas dos mártires, removidas sem a permissão da Igreja das Catacumbas de Roma, como as de São Sebastião, foi outro assunto importante discutido no Trento, que também implementou normas para a emissão de documentos de autenticidade, os chamadas autênticas, e os selos de autenticidade que são colocados sobre todos os relicários em todo o mundo, pois sem eles não pode haver veneração pública. Os documentos de autenticidade como estes, quer dizer, são coisas que são tão antigas que de facto hoje em dia são mantidas, não é? Os corpos dos santos mártires ou de outros santos agora vivendo com Cristo e cujos corpos estavam vivos e membros de Cristo, sendo templos do Espírito Santo, serão por ele ressuscitados para a vida eterna e serão glorificados. E devem, por isso, segundo a Igreja, ser venerados pelos fiéis, pois por meio dessas relíquias sagradas, muitos benefícios são concedidos aos homens por Deus. E assim ensina-nos os papas acerca do culto. A justificação da prática católica de honrar as sagradas relíquias dos santos também é indiretamente indicada por uma iluminura de São Martinho de Dume, bispo de Braga, que apresenta uma espécie de cofre com relíquias à veneração dos fiéis. A veneração das relíquias sagradas está assim de acordo com o Catecismo Católico. O Catecismo da Igreja Católica Romana ensina-nos a diferenciar, por exemplo, a fé natural e sobrenatural, afirmando que relíquias são para a edificação dos piedosos. Relíquias são estímulos para a fortaleza entre os jovens. As crianças podem ver os santos nas relíquias que eles veneram. As relíquias são os restos de amigos e compatriotas que estão junto de Deus. Ora, as rúbricas e os ensinamentos atuais da Igreja confirmam tudo isto. E sobre as relíquias, tomaram em conta as recomendações até que o nosso apostolado fez, pessoalmente, há 30 anos, ao cardeal secretário de Estado Agostinho Casaroli. Estas normas que vieram a ser implementadas por ordem do Papa São João Paulo II obrigam que hoje relíquias anteriores ao século IV não deverão ser autenticadas com emissão de documento de autenticidade, mas somente com um selo de lacre. Portanto, é o caso, por exemplo, desta relíquia que temos aqui do Santo Lenho, que não tem um documento, mas tem o selo de lacre afixado. Ora, isto sugerimos, portanto, também através do nosso amigo o arcebispo Pedro Canícias van Lierde, que foi vigário-geral do Vaticano entre 1951 e 1991.
um outro grande mentor e uma pessoa responsável pela distribuição de relíquias na Santa Sé, e o primeiro patrono do nosso apostolado. Surgimos isso porque as relíquias desta altura, em que a Igreja não tinha o poder de autenticar, podem ser genuínas, e a maior parte são, segundo o nosso estudo aprofundado, mas podem também haver relíquias dos mesmos santos ou dos mesmos objetos de outras classes, e que pertencem a uma classe que nós criamos e que chamamos de relíquias de substituição, relíquias místicas, sobrenaturais ou relíquias de reforço. É de relembrar que nesses tempos pensava-se, em muitos lugares, que tudo o que existia podia ser utilizado para a glória de Deus na edificação dos templos e do culto. Ouro, prata, joias, pedra, madeira, cera, gesso e até ossos humanos. Assim, podia haver relíquias e corpos que representavam artisticamente, feito destes materiais, aquilo que se queria ter, assim como se faz com as imagens e as pinturas. Ora, representavam o corpo ou a relíquia que se queria venerar, mas que na realidade não era. Ora, é por isso que a Igreja exerceu prudência e exerce prudência na reautenticação de relíquias dessa época. E quando o faz, é com a prudência usada pelo Papa Leão XIII, quando da reautenticação das relíquias redescobertas do apóstolo Santiago em Compostela, Espanha. A bula não diz em latim que estas são as relíquias do apóstolo Santiago, que eu creio que são, mas diz que são as relíquias que são tidas como sendo as de Santiago. Na ajuda à identificação das relíquias, o nosso apostolado está a criar uma base de dados internacional de DNA dos santos, para assim ajudar a reautenticar as relíquias anteriores ao século IV e até autenticá-las para o século XXI. É surpreendente que hoje, apesar de todos os ensinamentos da Igreja que continuam em vigor e que este Papa Francisco acabou de renovar de uma forma muito piedosa, é surpreendente que há ainda muitos católicos, hoje, tanto leigos como membros do clero, que ainda acreditam erroneamente que as relíquias sagradas não têm lugar na Igreja de hoje, ou então que são falsas. Ora, pode ter havido alguns casos de exagero cometido ou confusão, mais confusão gerada pelo o desconhecimento de práticas esquecidas, mas devo dizer que na maioria dos casos que conheço, em 33 anos de estudo, as relíquias e até as mais antigas são fidedignas e são provavelmente genuínas, porque houve cuidado, zelo, veneração e respeito pelos primeiros cristãos, pela comunidade judaica recém-cristianizada à época, para preservar a memória de Cristo e a memória dos seus apóstolos e dos seus santos mártires. Mesmo embora não houvesse uma autoridade à época que pudesse certificar, guardaram estas relíquias e não é, de facto, algo estranho que, por exemplo, cerca de 300 anos após a morte e ressurreição de Jesus, se possa ainda encontrar os vestígios do seu martírio, da sua morte e paixão. É muito provável que Santa Helena tenha feito isso. Quando nós hoje descobrimos na arqueologia objetos e artefactos que são muito mais antigos, uma coisa é
descobrir um artefacto com 2000 anos e outra coisa é descobrir um artefacto que tem 200 ou 300 anos. Quer dizer, é muito mais fácil que esse objeto tenha sido, portanto, preservado. Ora, muitos crentes, digamos, na santa ignorância, que é a santa com o maior culto à face da terra, vão tão longe ao ponto de afirmar que as relíquias estão proibidas ou então pertencem a cultos supersticiosos da Igreja da era pré-concílio Vaticano II, quando as rubricas recentes do Santo Padre reservam de facto este culto e reconfirmam este culto, reservam ao Papa o direito de retirar do culto público só ao Papa imagens e relíquias veneradas publicamente há vários séculos. Também consideradas como relíquias são os objetos em contacto com as relíquias dos santos, especialmente as de Nosso Senhor Jesus Cristo e de sua Mãe Santíssima, quer durante a sua vida na Terra ou resultantes então de manifestações milagrosas, de presenças místicas, aparições ou outros milagres extraordinários. Isso inclui relíquias de cabelos humanos, retirados de imagens articuladas com perucas e que tomaram vida, choraram ou sangraram, e é o caso de uma imagem primitiva em pedra que havia de Cristo no Damasco, que foi profanada pelos saracenos e que sangrou. Esse sangue de Cristo é proveniente, portanto, dessa imagem, enquanto outro sangue de Cristo que existe e é venerado em várias igrejas é nada mais, nada menos do que azeite que era colocado sobre a Santa Cruz, em Jerusalém, e que depois era recolhido e venerado como sangue de Cristo, porque de facto a relíquia continha sangue da morte de Jesus. Ora, também é o caso de dizer que, e podemos falar mais tarde sobre estas imagens e as relíquias que produziam desta forma, se houver tempo e interesse, mas consideradas entre as relíquias mais sagradas estão as chamadas relíquias de primeira classe extraordinária, que são de facto de segunda classe, mas que por serem de Cristo e de sua Mãe Santíssima têm uma especial dignidade para a Igreja. Os panos que envolveram o menino Jesus, a madeira da manjedoura, as vestes e instrumentos utilizados na paixão, como a coroa de espinhos, o robe, a túnica, os cravos, o santo sudário, que o verdadeiro termo é síndone, porque o sudário é um pano de rosto, ou também chamado véu de Verónica. Portanto, são estas as relíquias que de facto são consideradas relíquias de primeira classe extraordinárias, mas que são na realidade de segunda classe. A verdadeira cruz, também conhecida por Santo Lenho, ou Vera Cruz, é o nome original do Brasil, não é? É uma hiperrelíquia, por ser um instrumento no qual foi operado a nossa salvação, pela morte de Deus Filho, e sob o qual foi derramado o seu sangue. Por isso é obrigatório que se ajoelhe sempre na presença de uma relíquia da Santa Cruz, e a mesma é a única relíquia que pode ser levada em procissão pelo sacerdote com capa das pés, debaixo do pálio do Santíssimo Sacramento. Nenhuma outra relíquia tem essa dignidade. Ora, também existem relíquias produzidas com a aplicação de líquidos, como o sangue e as relíquias extraordinárias ou místicas, provenientes de milagres eucarísticos, aparições ou imagens de ícones milagrosos que se moveram de forma sobrenatural, derramaram lágrimas humanas, óleo ou sangue humano, e finalmente as relíquias de panos tocados noutras relíquias.
alguns véus de Nossa Senhora, que são na realidade panos colocados sobre imagens milagrosas e relicários durante Sexta-feira Santa. Vestes que eram colocadas nas imagens insígnes ou no simulacro, que têm para os fiéis a mesma importância e valor que as verdadeiras vestes de Maria Santíssima e dos santos. Ora, no restauro dos simulacrum, portanto, das imagens, as efígies que têm relíquias dos santos, muitas vezes não se aproveita, não se preserva ou limpa as vestes que estas imagens têm. Isto porquê? Porque são depois cortadas e distribuídas aos fiéis como relíquias e são confeccionadas novas vestes para os santos. Como são colocadas sobre estes corpos, são consideradas vestes dos santos e têm o mesmo valor e a mesma dignidade que as vestes que os santos usaram em vida. O sangue dos milagres eucarísticos está numa classe sobrenatural. É o caso das relíquias do Santíssimo Milagre de Santarém, que analisamos em 1996, e que ocorreu duas vezes este milagre, 1247 e 1266. Ainda se veneram estas relíquias no Santuário Português em Santarém. As lágrimas de um santo recolhidas em vida num lenço, ou as lágrimas sobrenaturais milagrosas de água, óleo ou sangue, conservadas sob a forma seca ou em líquido, obtidas a partir do corpo de imagens ou de ícones que choraram, são todos classificados como relíquias de primeira classe e consideradas coiguais. Ora, as relíquias milagrosas de segunda classe são aquelas que resultam de milagres reconhecidos, produzidos pela intercessão dos santos, em vida ou após a morte, ou pela intercessão de suas relíquias, mas que também, sendo oficialmente reconhecidas pela Igreja, se tornam relíquias. O manto sagrado do índio Juan Diego, usado pelo vidente, foi classificado como sendo tanto uma relíquia milagrosa de primeira classe, por ter sido objeto de um milagre de Nossa Senhora, que criou essa imagem, que deixou a sua imagem impressa após a sua aparição em Guadalupe, no México, mas também é considerada uma relíquia milagrosa de segunda classe, porque era a veste do próprio índio. Classificadas como relíquias de terceira classe são igualmente águas milagrosas de locais de aparições, como Lourdes, Fátima, objetos tocados, beijados ou abençoados por um santo em vida, ou por Cristo, ou a Virgem Santíssima durante uma aparição, máscaras mortuárias, moldes feitos das mãos, dos pés, tirados aos corpos dos santos, também são relíquias de terceira classe, embora sejam objetos históricos e de uma natureza completamente diferente. Nos últimos tempos, até as fotografias tiradas aos santos em vida passaram a ser consideradas relíquias de quarta classe. Deixamos, no entanto, aqui algumas curiosidades do culto das relíquias em forma de resumo desta abordagem, fruto de várias décadas de pesquisa através do nosso Centro para a Pesquisa Religiosa e do Apostolado. Por exemplo, vieram a ser associadas com as relíquias insígnes dos santos, o peregrinar para obter uma porção de uma relíquia ou até tocar um pano numa relíquia sagrada, dando assim este fluxo de devotos a dar origem ao termo peregrino. É um termo exclusivo ibérico que era dado primeiramente aos que faziam o caminho de Santiago até Santiago de Compostela, e o termo romeiro. Os romeiros, isto é um termo que descreve os devotos que faziam o caminho para venerar as relíquias nas basílicas de Roma. E depois, finalmente, os palmarianos, que eram os que levavam palmas na mão e rumavam aos lugares sagrados da Terra Santa para venerar esses lugares.
Falamos agora só um pouco de furta sacra, o roubo encomendado das relíquias, muitas vezes com a bênção indulgenciada dos prelados, dando origem ao ditado: ladrão que rouba a ladrão tem 100 anos de perdão. Isto era 100 anos das penas do purgatório. Ora, embora existam na Idade Média centenas de histórias de roubos de relíquias, perpetuado por ladrões contratados por diversas cidades, falamos de São Marcos, de São Nicolau, de Santa Luzia. Estas cidades, mosteiros rivais, enfim, criam também relíquias e encomendavam estes roubos. A mais célebre, no entanto, é o chamado Pio Latrocínio, levado a cabo pelo arcebispo guerreiro Dom Diego Gelmírez, diria Flávia, que é hoje a arquidiocese de Santiago de Compostela. Com o exército fornecido pela rainha Uraca, levaram todas as relíquias durante 4 invasões, levando as relíquias da sede de Braga e das igrejas da arquidiocese, com a finalidade de as levar para a sua diocese, onde ele planeava levantar um grande santuário de relíquias em torno do túmulo do apóstolo São Tiago. É curioso que cerca de 1000 anos depois, o arcebispo de Braga atual, o arcebispo de Santiago de Compostela atual, Dom Julián Barrio Barrio, nosso amigo e patrono, devolveu metade dessas relíquias à arquidiocese de Braga. Uma generosidade, de facto, extraordinária ao fim de 1000 anos. Estas relíquias roubadas, de facto, deram origem a cultos ibéricos bastante profundos, os mais antigos da Ibéria. Muitas destas relíquias deram origem a cidades, nomes de cidades e a rituais que ainda hoje existem e que estavam ligados a locais e até à coroação dos monarcas. Sabemos que hoje na Inglaterra, porém, apesar de ser maioritariamente anglicana, os reis e rainhas ainda são coroados com uma relíquia. São coroados sobre a cadeira, o trono do rei São Eduardo Confessor, que tem na sua base a chamada Stone of Scone, da Escócia, uma relíquia de pedra que diz ser a almofada do patriarca Jacó do Antigo Testamento. Muitas foram leis criadas em torno das relíquias, como a lei da circulação do trânsito pela direita à entrada das cidades de peregrinação, cidades santuários, assim como a tradição de fazer juramento em tribunal sobre a Bíblia, uma prática que teve origem no juramento sobre as relíquias. Esta prática teve origem na história do falso juramento de Harold, que mereceu um castigo e ficou colado, com a sua mão colada a uma caixa de relíquias, até que confessou de facto que tinha mentido nesse depoimento. E assim o santo deixou que a sua mão descolasse da arca. Há aquelas relíquias que reportam curas depois de terem sido tocadas numa pessoa ou em doentes, ou delas terem pernoitado, dos doentes terem pernoitado no santuário ou no túmulo do santo, onde havia até um lóculo, um lugar onde podiam dormir debaixo da arca tumular do santo. O mais extraordinário é o milagre de Calanda. Está ligado ao culto do pilar de Nossa Senhora em Zaragoza, Espanha, onde um mendigo conhecido, que teve a sua perna amputada, viu a mesma perna regenerar durante a noite, depois de uma visão ou um sonho em que Nossa Senhora lhe mostrava essa relíquia del Pilar. No início da missão da Igreja, não existia o processo elaborado e rigoroso da canonização, e por isso era através das relíquias, passou a ser um dos critérios mais comuns, a utilização em discernir quando a veneração dos santos era permissível, discernir a santidade desse servo de Deus. E foi o número de milagres operados nos túmulos por meio das relíquias de um santo que por vezes levava à sua canonização essa que era por aclamação ou por decreto pontifício ou dos bispos reunidos em sínodo.
Ora, longe de serem relíquias mortas, as relíquias hoje continuam a ser sacramentais, lembretes constantes da crença dos católicos que os nossos defuntos estão vivos, mais vivos do que nós estamos aqui, e que um dia eles serão reunidos de novo com os seus corpos. Venerar, por isso, os restos mortais é uma maneira de viver a nossa comunhão com eles, que um dia já não vai precisar, já não vamos precisar de relíquias, não é? Suplantando com eles, portanto, seremos uma presença mútua e viva com a visão beatífica que iremos partilhar do Deus eterno. O nosso apostolado de relíquias, fundado por mim, para a minha mulher Margarida, em 1988, este ano celebra 33 anos, neste dia, entretanto fundado em vários outros países, com ereção canónica, com mais de 5.000 membros guardiões de relíquias, serve principalmente para cuidar das relíquias abandonadas ou retiradas de culto, para salvaguardar as mesmas após a morte dos zeladores, e é um apostolado para o uso das relíquias para a santificação pessoal dos cristãos, relembrando e ensinando o que é hoje o culto das relíquias, tal como a Igreja hoje, através das suas leis, das suas rúbricas, ensina. É importante a Cruzada Internacional pelas Santas Relíquias, que esforça, através dos seus capelães, entre eles o Reverendo Padre Carlos Chequin, cofundador da Real Lipsanoteca, da qual sou o conservador e o Fábio é o conservador adjunto, e que zela pela recuperação destes tesouros da Igreja, pela sua reautenticação e pelo seu estudo e restauro para a reintegração no culto atual dos santos. Realçamos que entre os mais antigos tesouros da Igreja e objetos sagrados estão as relíquias, que estiveram na origem da construção da maior parte das catedrais, dos reinos, que se tornaram países, e merecendo por isso um lugar importante na sociedade atual, e que até, quem sabe, serem classificados de património cultural da humanidade. Que Cristo, sua Mãe Santíssima e os santos, através das suas santas relíquias, abençoem abundantemente a Igreja, como sempre fizeram pelos séculos dos séculos. Amém. Poxa, doutor Carlos Evaristo, depois dessa, nós temos aqui algumas, pelo chat, tem algumas mensagens que eu vou ler, mas antes de ler essas mensagens, nós estamos vendo o senhor num ambiente aí muito especial. O senhor está no Castelo de Ourém? Não. Fátima. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse ambiente onde o senhor se encontra, onde está localizado, de onde o senhor nos fala. Aqui eu estou em Fátima, numa das dependências que tem todo um acervo histórico fabuloso. É uma lipsanoteca, não é a lipsanoteca, a Real Lipsanoteca do Castelo de Ourém, que essa é feita em forma de santuário, em forma de capela, tem a dignidade de preservar os restos mortais, digamos, as relíquias de primeira classe dos santos e aquelas mais importantes de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é um local onde guardamos, estudamos e reautenticamos relíquias. Principalmente temos aqui relíquias que eram objetos dos santos. Temos cartas, manuscritos dos santos, temos, por exemplo, aqui luvas pontifícias do Papa Pio XII, temos o Centro Português de Sindonologia, estamos aqui nesta parte do edifício que é precisamente onde estudamos a síndone, que é
vulgarmente chamado do Santo Sudário. É aqui que também guardamos relíquias de servos de Deus, por exemplo, aqui estão roupas de um cardeal patriarca de Lisboa. É aqui que estudamos também fotografias e fotografias milagrosas. É aqui que guardamos alguns objetos históricos do culto da história, como por exemplo isto que é a imagem que operou o milagre para a canonização de São Nuno. A senhora, que era minha mãe, que estava cega de um olho, tocou com esta imagem, com as mãos dessa imagem no olho e ficou instantaneamente e irreversivelmente curada. Esta relíquia, que é a imagem milagrosa que operou este milagre, também está aqui guardada aqui no nosso arquivo desta Lipsanoteca aqui em Fátima. Depois temos uma biblioteca com livros raríssimos, como este, por exemplo, muitos livros dedicados ao culto das relíquias e dos santos, mais de 10.000 volumes de livros raríssimos e importantes, e guardamos objetos dos santos, como por exemplo este terço muito antigo da Irmã Lúcia. Temos aqui muitos objetos que eram dos pastorinhos de Fátima, e depois também relíquias que nós, enfim, trazemos aqui para discernir se são autênticas, se podem ser veneradas, se podem ser reautenticadas. Enfim, é um mundo aqui de atividades que nós temos aqui neste edifício, naquele onde irão mais tarde ver a transmissão da missa de encerramento. É a outra Lipsanoteca, essa sim, no Castelo de Orém, que fica a uns 15 minutos de automóvel aqui de Fátima, e onde temos as outras relíquias que têm que ser mais resguardadas, porque de facto merecem essa dignidade por serem relíquias de primeira classe. Muito grato. Bom, vou ler aqui algumas mensagens. O Nabuco está elogiando o livro que foi escrito pelo senhor em parceria com a autoria com o Fábio Tussi. O nosso confrade, doutor Pedro Araújo, diz: excelente e riquíssima explanação, desconhecia todos esses elementos aduzidos sobre as relíquias sagradas. Parabéns ao confrade palestrante, doutor Carlos Evaristo, e à Academia Brasileira de Arqueologia. Obrigado, Pedro. Aqui tem uma mensagem do Ricardo Oliveira. Nós estamos vendo aqui a imagem do Ricardo, e ele diz: falo de Portugal e saúdo meu amigo Dr. Carlos Evaristo por todo o trabalho dedicado nesta causa e ser um especializado no estudo das relíquias e de conhecimento da mensagem de Fátima. Parabéns. Ele tinha pedido aqui para o senhor explicar os diferentes graus de relíquias, mas o senhor já o fez, né? Já fizemos, eu creio que a primeira classe são partes do próprio corpo do santo, a segunda classe são as vestes e as pertences, a terceira classe são objetos tocados, a quarta classe já são fotografias ou outras coisas que são, enfim, de outra ordem mais mística e sobrenatural. Tem outra pergunta aqui do Nabuco: qual a classificação de uma relíquia que é uma carta assinada por um santo para um fiel? Pois é de segunda classe, portanto é como estas que temos aqui, sim, são uma especial classe de segunda classe, portanto a relíquia... A Vivina, Dona Vivina, ela diz o seguinte: estou falando de São Paulo, tenho 81 anos e talvez por esta razão já assisti a muitas palestras interessantes e esta do senhor Carlos Evaristo está entre elas. Parabéns a ele e à Academia Brasileira de Arqueologia. Um beijinho para Obrigado. Essa aqui da Isabel Cristina. Estou encantada com a palestra do senhor Carlos Evaristo. Nunca tinha ouvido falar sobre as relíquias com tanta propriedade, mas gostaria de saber como fazer parte de sua associação e como conseguir uma relíquia de São Francisco de Assis e Santa Teresa d'Ávila. A de Santa Teresa eu quero também, viu? Pois as relíquias, ser membro do apostolado, basta, depois desta palestra, contactarem
os organizadores desta conferência, que irão vos dar os contactos para poder inscrever gratuitamente como membro do apostolado de relíquias, que pode ser devoto de relíquias, pode ser zelador ou guardião de relíquias, o que quer dizer que tem relíquias, ou pode ser cavaleiro guardião, que é de facto uma pessoa que zela por uma grande coleção de relíquias. A segunda pergunta, para obter relíquias, há uma certa restrição que o Papa, os Papas têm vindo a impor, isto por causa do problema que há, que depois da morte das pessoas, as relíquias muitas vezes, por ignorância dos herdeiros, vão parar a sítios menos dignos, incluindo casas de penhores, lojas, e até aparecem profanadas, não é? E então, hoje em dia, há um zelo por parte da Igreja em exigir que haja, digamos, um abonador, que pode ser muitas vezes um bispo, que escreva uma carta a dizer que de facto esta pessoa, ou esta paróquia, ou este padre que pede, ou este leigo para fins, digamos, de devoção particular, num oratório de casa, que tem a dignidade, que vai dar a dignidade a esta relíquia, e assim sendo depois quem tem essas relíquias, ou uma lipsanoteca, ou digamos a sacristia do Vaticano, as irmãs agostinianas de Roma, enfim, há lugares onde se podem ir buscar e pedir estas relíquias com uma carta abonadora, portanto uma carta que atesta a idoneidade da pessoa por parte de um bispo ou de um sacerdote. Bom, a Andréa Rocha está perguntando se o senhor poderia mostrar novamente o calendário com os santos canonizados. Claro, claro. Ora bem, este é um de vários calendários que temos, mas este tem aqui, não sei, vou aproximar, consegue ver? Portanto, tem aí todos os dias do mês e todos os meses do ano, e aí tem todos os santos do dia. Há relicários muito bonitos, nós temos um em forma de livro, e esse conta-nos a história de Jesus desde o seu nascimento e até antes, até à sua ressurreição, em relíquias. É um livro da vida, chama-se o livro da vida. Portanto, há relicários extremamente bonitos. A nossa coleção não se preza pelos relicários. Os relicários muitas vezes são separados das relíquias que vêm parar à nossa coleção. E então nós temos uma grande abundância de relíquias, mas às vezes as pessoas podem ficar um pouco impressionadas pelo facto de não temos grandes relicários faustosos, temos corpos de santos e temos outras relíquias muito importantes, mas, por exemplo, aqui tenho uma coisa que é um depósito sagrado de relíquias. Aqui estão milhares e milhares e milhares de fragmentos de relíquias, de relicários, de todo o trabalho que tenho feito em 33 anos de restauro de relíquias, todos os fragmentos que nós, digamos, tiramos da banca de limpeza, da banca de trabalho, que é limpo, dos linhos, dos panos, até dos pincéis, de tudo o que é utilizado, as ferramentas, é purificado, filtrado e colocado aqui. Portanto, e temos vários deste género, onde guardamos, porque muitas vezes no restauro das relíquias fazem-se restauros que são museológicos, e na Igreja não se faz restauros museológicos com as sagradas relíquias, tem que haver um protocolo. Nós, por acaso, apresentamos ao Santo Padre, pessoalmente na pessoa do nosso bispo patrono Dom Manuel António Mendes dos Santos, para quem eu mando um forte abraço, enviamos um protocolo que estabelecemos para a intervenção e para o restauro e para a reautenticação das relíquias e, juntamente com o Fábio, para a arqueologia sacra. Isto porque não podemos tratar as relíquias
como meros objetos de arte, sendo restauradas com técnicas que são seculares e que são utilizadas no restauro de arte sacra, mas que não podem, de maneira nenhuma, ser implementadas no restauro das relíquias, porque altera a sua natureza e, de certo modo, desacraliza, porque muitas vezes estes restauradores, não tendo conhecimento, deitam fora todos os resíduos de ossos e de pedaços de relíquia que não podem, não é? E que, de facto, vi há pouco um relicário, creio eu, um busto relicário de São Bruno, e mostraram fotografias da reautenticação, e viu-se que os pincéis que foram utilizados com a relíquia, o abade cortou a ponta dos pincéis e os queimou. Portanto, não podiam depois ser utilizados para qualquer outra coisa que fosse. Bom, temos uma última mensagem aqui do nosso confrade, Padre Ismar, dizendo: encantado com tamanha clareza e riqueza de detalhes. Parabéns ao palestrante. Muito obrigado. Então, doutor Carlos Evaristo, para nós foi um privilégio muito grande ouvir o senhor. Eu acho que nós nos sentimos aí dentro desse ambiente, partilhando um pouco com o senhor, um ambiente tão sagrado, né? E realmente um privilégio muito grande poder contar com a sua colaboração, com a sua prestimosidade em atender o nosso convite e nos fazer essa belíssima palestra, raríssima, sobre as relíquias. Se o senhor quiser fazer alguma consideração final para encerrarmos. Por último, queria, de facto, agradecer e mencionar aqui os grandes pesquisadores que me ajudam neste apostolado e que sem eles, de facto, não conseguia ter toda esta informação e organizá-la de forma coerente para poder vos apresentar, e agradeço ao José João Loureiro, que é um dos nossos colaboradores, ao Leonardo Rodrigues. Posso dizer que o José João Loureiro tem escrito tanto sobre relíquias que, de facto, o seu trabalho tem servido de inspiração para muitos palestrantes e para muitos trabalhos e obras de teses de doutoramento, etc., e livros publicados. Também quero dar um forte abraço ao Fábio e dizer que, de facto, o Fábio tem sido uma pessoa instrumental no nosso apostolado, e, portanto, bem-aja ao Fábio por tudo, e quero dizer que, na pessoa de um dos nossos patronos, Sua Alteza Real, o Sr. Duque de Bragança, Dom Duarte Pio de Bragança, neste ano em que o Santo Padre conferiu um ano jubilar à Ordem de São Miguel da Ala, a ordem mais antiga de origem portuguesa, Sua Alteza Real confere ao Fábio pelos seus trabalhos feitos em prol das relíquias e dos santos, e desculpem eu apresentar isto aqui, mas ele faltou às investiduras em setembro por causa desta questão da Covid, portanto temos todo o prazer de lhe conferir a honra de Cavaleiro da Ordem de São Miguel da Ala. Parabéns, Fábio. E parabéns a todos vós e aos nossos amigos que estão a escutar-nos de várias partes do mundo. Também um grande agradecimento por continuarem a honrar e a divulgar o culto dos santos, que de facto são os nossos heróis na fé, e são eles que nós devemos seguir no caminho até a Jerusalém Celeste. Bem-aja a todos. Então, vamos agora para um intervalo, apenas avisando que vão ficar abertos os links do Zoom e do YouTube, mas quem estiver no Zoom deve desligar as câmeras e o microfone durante o intervalo. E nós retornaremos às 17 horas para ouvir o Dr. Silvanei José Protes, que vai nos falar sobre esse tema, o Papa Francisco e a busca da santidade no dia a dia. Então, nos vemos novamente logo mais às 17 horas. Muito grato a todos e a todas, e Dr. Carlos Evaristo, mais uma vez,
Que Deus o recompense por sua generosidade para com a Abrage. Muito grato. Obrigado. Parabéns também ao nosso confrade Fábio Tucci, por ser laureado. Nós também nos sentimos homenageados por meio do Fábio, que foi um dos grandes baluartes desse congresso. Até logo mais, então.